O destino dos ímpios é estar eternamente separados de Deus e sofrer o castigo que se chama a segunda morte. Devido à sua natureza terrível, é um assunto diante do qual se costuma recuar. Outro sim, é necessário tomar conhecimento dele, pois é uma das grandes verdades da divina revelação. Por essa razão, o Senhor Jesus avisou os homens dos sofrimentos do inferno. Sua declaração acerca da esperança do céu aplica-se também à existência do inferno. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, como diz em João 14, versículo 2. Os ímpios sairão do inferno para serem julgados e, após serem lançados no lago de fogo, juntamente com o próprio inferno e a morte. Observe, em Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte é aqui personificada como um grande carcereiro. Sua prisão não é inviolável. De fato, ela entregará as almas para o julgamento. A morte não é o fim, nem do bem e nem do mal. A morte biológica não determina o destino da alma e nem pode prejudicá-la. A alma ainda terá de prestar contas daquilo que houver feito por meio do corpo. Porém, alguns homens morrem felizes, pensando que não sobreviverão a ela. Imaginam que a morte os protegerá do juízo. O Hades é um mundo dos espíritos desencarnados. Este também entregará todos os seus habitantes para o juízo. Foram lançados no lago de fogo. Olha só, ninguém irá para o lago de fogo espontaneamente. Todos serão ali arrojados, lançados, mas a escolha fora realmente deles. A segunda morte é a cólera de Deus exercida no juízo final, o que é aqui definido especificamente como ser lançado no lago de fogo. Isso simboliza o fato de não ter atingido a verdadeira vida em Cristo, a participação em sua vida divina, o tipo de vida que Deus possui. Amados, abram as suas Bíblias em João capítulo 5, versículo 25, que diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ainda no versículo 26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Vamos agora para o versículo 20, capítulo 6, versículo 57. Diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Trata-se de uma perda irreparável e infinita para o homem, cujo destino é ser um filho de Deus, participando de sua plenitude, como diz em Efésios 3, versículo 19, que diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus e de sua própria natureza, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Os
perdidos perderão tudo isso. O indivíduo que não atinge essa modalidade de vida, conforme é descrito aqui, está morto, segundo a terminologia bíblica. Isso sucede porque a vida verdadeira não é mera sobrevivência da alma entre a morte física, mas é uma forma de vida extremamente elevada. A participação na própria forma de vida de Cristo. No entanto, aqueles que não entrarem nos lugares celestiais e nem participarem das glórias e do bem-estar daqueles lugares estão espiritualmente mortos, e a morte espiritual, uma vez que sejam traçadas as fronteiras da eternidade, é a segunda morte. Por semelhante modo, a primeira fora a morte física. Agora preste muita atenção neste próximo tópico, que são as opiniões que são erradas quanto ao inferno. A primeira diz assim: o universalismo. Esse tipo de opinião ensina que todos os homens no fim serão salvos. Olha só, argumentando que Deus é amoroso demais para excluir alguém do céu. Essa teoria é refutada pelas seguintes passagens. Olha só como em que lugares se buscam essas opiniões erradas. Olha só, abram suas Bíblias em Romanos 6, versículo 23. Amém? Então diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, vamos também em Lucas, capítulo 16. Livro de Lucas, capítulo 16. Rapidinho. Iremos ler do versículo 19 ao 31, que diz também assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães viam lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão,
Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.